Agora veja, o que chamou minha atenção é a forma verbal que João usou para descrever aquilo que ele viu, que no grego se chama aoristo. Nós não temos esse tempo verbal na nossa língua. Por quê? Ele é um tempo verbal inexistente nas línguas modernas. Ele indica uma ação no tempo que não pode ser caracterizada como ocorrida num momento determinado. Ou seja, não é aquilo que eu disse assim. Diga. É um foi, é e será. Não exatamente é um foi e é será. É a ideia de que é um passado indefinido ou indeterminado. Você não sabe quando aconteceu. Aconteceu. Mas não pode se datar. Mas é um passado que continua acontecendo. Não. Veja esse exemplo em Mateus 3. Todas as palavras em negrito são ações que aconteceram em um tempo indeterminado que não se pode datar. Por exemplo, e sendo Jesus batizado e tendo saído logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, o batizado, o saído, o abriram e o viu, todos eles estão no aoristo. Ou seja, o autor do Evangelho está querendo dizer que a experiência de batismo de Jesus aconteceu em determinado momento da vida dele. Não é possível dizer, mas é um fato que aconteceu. Tanto é que ele é descrito por 3 dos 4 evangelistas e é descrito por outros autores de evangelhos não canônicos. O interessante é que se a gente fosse traduzir para o português ou para o inglês, a gente diria o seguinte: e Jesus foi batizado e saiu logo da água e se lhe abriram, literalmente podia ser aqui, os seus olhos foram abertos e ele viu o Espírito de Deus. Mas eles estão colocando, o autor do Evangelho está colocando aqui, e sendo Jesus batizado, tendo saído da água. Ou seja, quando é que Jesus foi batizado? Não sabemos. Em que momento que ele saiu da água? Não sabemos. É uma mesma ação. Os olhos dele foram abertos. O viu aqui seria literalmente tendo visto o Espírito de Deus. Eu coloquei viu aqui porque ele não casaria com o restante da frase. Mas todos eles seriam traduzidos sendo batizado, tendo saído, tendo seus olhos abertos e tendo visto. Outras passagens dos evangelhos dizem assim: e tendo Jesus chegado à cidade de, por exemplo, Cafarnaum, Cesareia, e tendo Jesus partido dali. O que isso indica na prática? No caso de Apocalipse, algumas pistas. E pode indicar que a revelação foi processual. Ou seja, aquilo que João viu, ele não viu numa tacada só. Ele não viu em um sonho, em uma visão, melhor dizendo, e depois que ele despertou dessa visão, ou saiu do momento de êxtase, ele começou a escrever. Você está me fazendo. Peraí, você está me fazendo lembrar do cara que teve lá, gravou A Última Trombeta, que é o Dr. Ian, que ele disse que ele teve sonhos que toda noite ele sonhava e era sequência um dos outros, e o senhor revelou para ele como é que era, e ele faz uma gravação de um final dos tempos desde uma perspectiva milenista, pré-milenista. Uhum. Né? Bom, não sei se foi o caso do João, mas esse verbo talvez nos indica que sim, foi uma revelação processual, que as coisas não aconteceram de uma vez só. Alexandre, Oi. Uma pergunta para ver se eu estou conseguindo pegar a mensagem sobre esse verbo. Diferente de um fato que você consegue apontar de forma histórica quando é que ele aconteceu,
esse passado aí, que, a gente, que não é determinado, ele tem alguma relação, tipo metafísica, por exemplo? Ele aconteceu, mas é um mistério, não dá para saber determinar quando e onde, em que lugar. Então, eu não sei te responder se ele tem essa relação metafísica. O que eu sei é que na linguagem grega, ele era um verbo específico justamente para descrever um momento no qual você não consegue datar. Por exemplo, quando o Lucas escreve no começo do Evangelho, deixa eu pegar aqui para vocês. No começo do Evangelho de Lucas, no capítulo 'Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia se chamado Elias. Ou seja, o leitor sabe que Zacarias viveu no tempo do rei Herodes da Judéia. Ele tem uma ideia cronológica de quando isso aconteceu. Por exemplo, no capítulo 2, o Lucas segue. Nesse tempo, houve um imperador Augusto que ordenava ao mundo inteiro escrever seus textos. Então, o Lucas está dizendo para a sua audiência que o nascimento de Jesus aconteceu na época do censo, que Augusto promulgou. Então a gente tem aqui uma ideia cronológica, uma ideia histórica. Agora, quando os evangelistas vão dizer, eles não estão preocupados com cronologia. Quando se diz que João teve essas visões, ele não está preocupado em dizer em que momento histórico essas visões aconteceram. Ele está dizendo, aconteceram. Mas não pergunte o momento histórico, talvez, até mesmo porque não interessa para a comunidade nem para o autor. Eu acho que aí tem também um pouco eu tenho aí um pouco do elemento cultural. Era um tempo em que o tempo era um tempo em que o cronos, o tempo relógio, o tempo dias, meses e anos não tinha a mesma importância que tem para nós hoje, que somos regulados por agenda, relógio e por compromissos. O tempo era mais fluido, mais maleável, flexível. Não sei se havia essa coisa tão precisa de quanto nós temos hoje. Eu não diria precisa, mas eu diria que a vida das pessoas eram reguladas pelas estações. Sim, mas era uma coisa assim, não tão precisa. Então, a precisão era... As festas... Não, eu estava dizendo que a precisão não é uma precisão de minutos, segundos, de dias e meses, dias e semanas, mas era uma precisão, vamos dizer assim, de acordo com a necessidade que eles viviam. Sim. A percepção é diferente. O que eu estou querendo dizer assim que, de qualquer forma, a vida deles também era regrada pelo tempo, marcado pelas estações, pelas colheitas, pelas festas. A própria ideia de ano litúrgico segue esse enquadramento da vida humana no tempo. Mas é assim, Leandro, a diferença, ou uma das diferenças principais, é que você não precisa ser tão preciso. Por exemplo, e o mês, ele fala que foi na época do censo. Quanto tempo durou esse censo? A gente não sabe. Desde a sua promulgação até o final dele. Quanto tempo, ele não se preocupa em dizer, por exemplo, quanto tempo o Herodes reinou. Ele vai dizer que havia Zacarias no tempo do rei Herodes. Era suficiente para as pessoas localizarem. Então, assim, como muitos escritos antigos, no ano de 1800 e tal. Na verdade, essa época que eu estou colocando aqui já é bem mais regrada pelo tempo, né? Mas, assim, no verão
de tal época, ou no inverno, era suficiente para as pessoas se orientarem.